Bom, aguardar a turma. Tá, nossa primeira live aí. Sobre espiritualidade, bater um papo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Yin Yang. O Yin Yang. Equilíbrio. Sexta. Vai ficar gravado isso aí, tá, galera? Essa live vai ficar gravada. Como é a primeira, eu acredito que espiritualidade, falar sobre esse símbolo aqui, ele é falado. Esse símbolo aqui, eu vou contar a minha história. Eu vi ele muito nos uniformes de arte marcial daquela época. Naquela época não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada. A gente vê a galera que tá chegando agora aí. Gilson entrou, Matheus. Tá ali. Boa tarde, galera. O pessoal que tá chegando. O Yin Yang. O que esse símbolo pode trazer para nossa espiritualidade? Na época, esse símbolo era muito demonizado. Conhecido como um símbolo muito demonizado, que eles falavam que era o símbolo do bem e do mal, né? Esse símbolo aqui, gente, ó, o Yin Yang. Eles falavam que era o símbolo do bem e do mal, entendeu? É claro que era uma maneira errônea de tratar esse símbolo. Ele quer dizer isso, mas nada de Deus e demônio, tá entendendo? Gente, cada um com a sua religião, tá? Não quero criar polêmica e nem ser cancelado. Religião é algo muito cultural, é familiar, cada um segue a sua. Eu tô querendo dizer do Yin Yang dentro do ser humano, da filosofia humana. Como esse símbolo aqui, quando esse símbolo foi criado, tá entendendo? Ele foi criado para quê, né? Esse símbolo aqui é um símbolo chinês antiguíssimo, tá? Ele remota lá na época do taoísmo, né? O taoísmo ele é muito mal compreendido no ocidente, tá? Muito mal compreendido. Eles costumam dizer que o Tao é o caminho, que eu vou falar numa outra live sobre isso. Eu vou falar hoje sobre o Yin e Yang. Muitos lutadores usam isso e nós temos isso dentro de nós, tá? Nós temos isso dentro de nós. O filósofo antigo ele queria dizer o seguinte, que você tem que estar em equilíbrio básico. Isso é o básico. E esse Yin Yang ele entra dentro da questão da terceira lei hermética, que é a lei da vibração. Entendeu? Quando alguém vira pra você... Ih, meu gato tá miando aqui, ó. Tá miando aí. Quando alguém vira pra você e fala assim, fulano, o seu pastor, o seu pai de santo, seja lá o que for, dentro da sua religião, ele vira pra você e fala assim, fulano, você precisa fazer uma oração pra você ficar mais leve, pra você ficar mais tranquilo. Se acalma, você tá muito nervoso. Quando lá na antiguidade, ou eu dentro da minha academia de arte marcial, quando eu vou dar aula, ou alguém vira pra você e fala assim, se acalma. Quer dizer o quê? Você tá baixando a vibração. Tá entendendo? Tá se acalmando. Regra básica. Princípio da vibração. Terceira lei hermética, tá? Vou fazer depois um vídeo, uma live falando sobre lei hermética. Trocando em miúdo isso aí. Regra básica desse símbolo aqui, ó. O Yin Yang. Tá? Menos vibração, menos energia, mais matéria. Plano terrestre é um plano onde tem pouca vibração e pouca energia. Então, muita matéria. Você está na matéria. Entendeu? Então, se você está com a sua vibração baixa, está com a sua energia baixa, você tende a pensar em coisas mais mundanas. A gente vai, no caso, isso não é a regra, tá? Esse seria o princípio da filosofia do Yin Yang. Isso vai te fazer mal. Fato. Se a sua vibração, quanto mais vibração e mais energia, menos pensamento na matéria, mais desapego, mas nem demais.
Porque você tá, apesar de você ter digamos assim, um indivíduo que ele tem uma vibração muito alta, mora lá nas montanhas, energia muito alta, ou seja, o pensamento dele vai ser muito pouco pensamento na matéria, automaticamente, mas ele precisa da matéria para sobreviver, ele tem que trabalhar, tá entendendo? Então naquela época, o filósofo antigo, lá da época da China, ele começou a entender o seguinte, que o ser humano, ele não podia ficar nem muito positivo e nem muito negativo. Estou usando uma linguagem agora mais ocidental. Nem mais, nem menos. Tá entendendo? Ele deveria ficar em equilíbrio. Só que quando esse símbolo ele chega aqui no Ocidente, as pessoas não compreendem. Porque o ocidental ele tende a levar as coisas para dualidade. Deus e demônio. Tem pessoas que você vai ouvir muitas pessoas falar. O Yin Yang tem muito simbolismo e muita explicação. Eu estou dando uma explicação para vocês dentro das artes marciais o que isso aqui quer dizer. Tá entendendo? Filosoficamente, dependendo... E outra coisa, você não pode olhar esse símbolo de maneira religiosa. Tem pessoas que colocam esse símbolo aqui dentro da religião. Nada contra, cada um tem a sua. Só que eu costumo não olhar muito esse símbolo como questão religiosa, né? Ah, dentro do bem tem um pouquinho de mal. Dentro do mal tem um pouquinho de bem. Tudo bem, isso aqui é o ser humano. Isso daqui quer dizer livre-arbítrio, tá? Esse símbolo aqui, eu olho esse símbolo, quando eu olho o Yin Yang, eu vejo o livre-arbítrio. Eu vejo a perseverança do homem diante da escolha do bem e do mal. Meu mestre, uma vez, quando ele foi me explicar sobre Yin Yang, ele pegou a espada e falou assim, ó, olha só, tá vendo essa espada aqui? Eu posso usar ela para te ferir, como eu posso usar ela para te defender. Aí eu fiquei assim, tá, mas continua sendo uma espada, pô. Aí ele pegou a faca e falou assim, olha só, tá vendo essa faca aqui? Essa faca eu posso te ferir, mas eu também posso passar manteiga no pão. Aí trouxe um pouquinho mais para dentro. Isso, João, é Yin Yang. Entendeu? Agora, João, João, você falou de princípio hermético aí. Eu falei do princípio hermético da vibração. É a terceira lei hermética. Hermes o Trimegisto, tá? Hermes, aquele deus da mitologia que tem as asas nos pés. Ele é conhecido como o deus da sabedoria dentro do panteão, né, egípcio. E ele criou uma lei, conhecido como a lei da vibração. Tudo está em movimento. O universo está em movimento. Como que eu explico isso? Digamos que você conheça uma pessoa, e isso é muito interessante, tá, gente? Está dentro da nossa vida, tá? Toda vez que você quer crescer na vida, você quer ficar melhor, você não pode ficar muito perto de pessoas que não pensam da mesma forma que você. E independente, apesar das pessoas acharem que são muito individuais, a gente é mais ou menos coletivo. Principalmente quando a gente está dentro da sociedade. Aí eu posso falar como professor de história que eu sou. Tá entendendo? Nós vivemos um momento, a história humana viveu vários momentos que as pessoas se dividiram em grupos. Tá entendendo? E o Ocidente é dado a fazer isso, por causa da dualidade. Tá? Não vou para esse lado aí não. Então o princípio da lei da vibração é o seguinte: nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Se você começar a vibrar muitos pensamentos, é igual a questão, eu trabalho com Tai Chi Chuan com idoso, e quando eu chego lá no grupo das minhas meninas lá, e a gente vê aquela senhorinha que chegou, aquele senhor que chegou, ou qualquer pessoa que chega ali, porque isso é comum, a pessoa chega naquela depressão, naquela tristeza, naquela angústia, e a gente começa o movimento de Tai Chi Chuan, com movimento de atlética, depois a gente faz um pouquinho de yoga, e depois a gente faz uma roda, um círculo, tá? Uma hora eu vou fazer também uma live falando sobre círculo, entendeu? O pessoal tá chegando aí, o pessoal tá entrando, tá? Galera, estão falando sobre o Yin Yang, tá? Agora a gente tá falando sobre a questão da vibração. Então o que acontece? A pessoa ela chega triste naquele local. Mas a partir do momento que isso eu faço, gente, eu dou aula, eu vejo isso, tá entendendo? Isso aí eu tô falando, tô passando pra vocês o que eu vivo. A partir do momento que eu percebo que aquela pessoa está muito triste e ela entrou dentro daquela aula de Tai Chi Chuan, às vezes ela não está odiando a aula, movimento lento, ela é uma pessoa agitada, mas só dela ter aquele momento dela poder falar um pouquinho da vida dela, falar o que ela está sentindo, automaticamente a energia dela começa a ficar mais tranquila, a vibração dela começa a aumentar. Tá entendendo? Ela estava muito triste. Ela chegou no meio de um grupo de pessoas que está muito alegre. A tristeza que ela estava sentindo, ela vai passando. O problema não acabou, porque o problema é feito para ser resolvido. Entendeu? É a regra da tempestade, né? Tem uma tempestade, tá chovendo igual que tá armando um chuvão aqui.
Se bobear, daqui mesmo a gente tem que parar a live e continuar ela no outro dia. Tá entendendo? A tempestade ela só para a partir do momento que o desequilíbrio que formou ela acaba. Fato. Aí a pessoa chega ali, tem aquela áudio tá cheia, a pessoa fala, nossa, mas eu tava tão triste, cheguei aqui, fiquei tão feliz. Tá entendendo? De repente, é pela lei da vibração. Entendeu? E automaticamente é a pessoa que se permitir. Porque a pessoa também tem que se permitir, tá? Muitas das vezes, gente, a gente passa por situações na vida por permissão nossa. Tá entendendo? A gente se permite a estar naquela situação. Se você começou, você quer mudar de vida? É fato, é fácil, não é difícil não. Tem muita gente, isso aí tá cheio de vídeos falando isso aí pela internet. É só você começar a modificar os seus hábitos. Começar a vibrar numa outra frequência. Poxa, eu quero fazer... Olha o caminhão do ferro velho passando aqui, atrapalhando minha live. Aí, tá gritando, o caminhão do ferro velho aí. Passa na rua de vocês também? Fala pra mim aí. O nome desse símbolo aqui é Yin e Yang. Meu nome é Professor João Cesário, tá? Sou o Professor João Cesário. Tô falando sobre Yin e Yang, tô falando sobre vibração, falando sobre espiritualidade diversas, tá? Então o que acontece? A partir do momento que você pega e começa a aumentar a sua vibração, você vai começar a ficar mais feliz, tá? Dentro da simplicidade. As artes marciais chinesas, elas prisam pela simplicidade, tá? Sempre pratiquei, isso aqui é o Yin Yang, tá, gente? Tô falando sobre o Yin Yang, tá? Ela preza pela simplicidade. Uma vez eu ouvi um sábio falar pra mim, você quer ficar feliz? Simplifica a sua vida. Simplifica a sua vida e você vai estar feliz. Igual, as pessoas chegam desesperadas lá na aula de Tai Chi Chuan, eu falo assim, não, vamos fazer agora uma meditação. A pessoa, meu Deus do céu, eu não aguento ficar parado. Tá entendendo? Mas é por quê? Porque a pessoa não está acostumada a se olhar, a se analisar, a ficar sozinha com seus próprios pensamentos. E aí ela vai começar a se equilibrar. Entendeu? Chakras, que é uma coisa que eu vou falar numa outra conversa também com vocês aí também, com a turma que está entrando aí também. São 7. Dentro da filosofia indiana são 7 chakras. Ou seja, menos vibração, menos energia, mais matéria, automaticamente você vai funcionar nos chakras básicos. Os chakras que tem a ver com a Terra, tem a ver com o plano terrestre. Pô, João, isso é bom? É, desde o momento que você não começa a ficar ansioso de tentar fazer muita coisa que você também não tem tempo para fazer isso tudo. Então, chakras baixos, vou falar numa outra live. Mais vibração, mais energia, menos matéria. Você vai começar a vibrar do chakra cardíaco para cima. Aí começa a questão da terceira visão, a questão das faculdades que vão estar abrindo para você. Entendeu? Então, qual que é o lema dentro dessa questão do Yin Yang? Que eu vou fazer outra live falando sobre o Yin Yang. Então, eu estou começando a devagar, aos poucos, entendeu? Porque a espiritualidade dentro do Yin Yang é você entender que o bem e o mal, esse bem e o mal que todo mundo fala aí, é a sua escolha e ela está dentro de você. Entendeu? Ela está dentro de você. Quando eu fazia teologia, fiz teologia, a gente falava sempre o seguinte: uma pessoa muito boa, muito legal, ela pode do nada surtar e matar uma pessoa. E do mesmo jeito que uma pessoa muito má e que mata todo mundo, a qualquer momento ela pode virar um gatinho. Ou seja, porque a pessoa não se conhece. Entendeu? Ela não se conhece. E isso nós vamos falar numa outra hora. É o princípio do vazio. Porque quando você fala vazio aqui no Ocidente, né, o conceito de vazio no Ocidente é um lugar que não tem nada. E o nada, ele não existe. O vazio, dentro da teoria do Tai Chi Chuan, dentro das artes marciais chinesas, dentro do Oriente, o vazio é o que tudo contém. Tá entendendo? Aí quando fala assim, esvazie a sua mente, meditação dentro do Yin Yang, a pessoa vira pra você e fala pra você esvaziar a mente, cara, você vai lembrar de coisa quando você tinha lá 3, 4 anos de idade, se bobear. Mas não é esvaziar a mente, tá entendendo? É você pegar um navio e navegar nos seus pensamentos. É deixar fluir. Que é coisa pra uma outra aula, deixar fluir. Pra uma outra live. É o deixar fluir a vida, tá entendendo? Se, por exemplo, se você forçar a tentar nadar contra a correnteza, a correnteza vai te levar. Esse é o princípio do vazio. É o princípio da não força, que é muito usado dentro da teoria do Yin Yang. É o princípio de você não fazer força.
Que aí é o princípio dos elementos. Entendeu? Você não forçar contra. Tem momentos que não adianta. Quanto à força, não tem resistência. Você vai ter que se adaptar. E isso também está dentro do Yin Yang. Isso é vivência. Isso é trabalhado. Isso é ensinado. É porque o que acontece? Eu costumo dizer o seguinte: eu vejo várias palestras e eu começo a perceber que a gente aprendeu as coisas muito errado. Todos nós. Eu me ponho no meio disso aí também. Eu errei muito. Eu achava que esse Yin Yang aqui era bem e mal. Eu vou fazer o bem e vou fugir do mal. Fugir da aparência do mal, né? Só que quanto mais eu fugia mais dentro do mal, mais o mal estava dentro de mim. Porque eu estava tentando resistir. E você não tem que resistir. Você tem que vencer o mal com o bem. Quando eu falo vence o mal com o bem, é questão de mudança de vibração. Você só vai conseguir vencer o mal com o bem quando você mudar a sua vibração. Eu falo muito isso dentro das aulas de Tai Chi Chuan. É necessário você modificar, ressignificar, pensar diferente, pensar para melhor, né? Ver a beleza oculta. Tudo é aprendizado. A gente está aqui para aprender. E esse Yin Yang vai falar exatamente isso aí. Eu costumo dizer que a escola, o pessoal fala que é a escola da vida, né? Tô falando sobre o Yin Yang pro pessoal que tá chegando agora aí. Yin Yang. Esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui. Yin e Yang. Tá? É o Yin Yang. Tá dentro de você. A perseverança. O livre-arbítrio, né? A liberdade de habitar. A liberdade de caminhar. Só que a gente foi ensinado de uma forma de tentar resistir. Poxa, eu não estou me dando bem nesse emprego, mas eu preciso desse emprego. Ah, eu vou morrer trabalhando aqui. Você precisa modificar, número 1, a sua vibração, sua maneira de pensar. Número 2, buscar caminhos para. Porque a partir do momento que você mudar a sua vibração e começar a buscar caminho para, automaticamente vai chegar um momento que você vai sair dali. Porque a partir do momento que a sua vibração não estiver correspondendo com as pessoas que estão ali, as pessoas vão começar a se afastar de você. É fato. Quando você começar a mudar a sua vibração, você vai perder muitos amigos. Você vai perder muitas amizades. Que na verdade não era seu amigo. Eu venho falando na última mensagem que eu deixei pro povo aí, eu falei exatamente disso. Tomar cuidado com quem você conta a sua vida. Tomar cuidado com quem você fala. Ou seja, é muito fácil quando você tem tudo. Você tem tudo, tá todo mundo à sua volta, é fácil. E quando você não tem nada? Talvez você vai descobrir que nem amigo você tinha. É a vibração. É crescimento. Então, o Yin Yang, quando vocês veem esse símbolo aí, às vezes, na minha época, isso aqui símbolo que foi muito demonizado na minha época, tá? O pessoal que tá chegando agora aí, eu estou falando sobre o Yin e Yang. Tá? O Yin e Yang. Se tem algum professor, algum filósofo, ou alguém aí que conhece esse símbolo, algum espiritualista, pode colocar aí, tá? A sua maneira de pensar é ela, eu não quero mudar a sua maneira de pensar. Tem pessoas que demonizam esse símbolo, acham que ele é do mal. Também não vou mudar seu pensamento, entendeu? Não tô aqui para isso, tô aqui pra gente trocar ideia, bater papo, trocar ideia. E a gente tá falando sobre o Yin e Yang. Força Yin. Costumo dizer o seguinte, né? Na minha época lá, a gente falava que era o aparar e empurrar, né? O aparar e empurrar. O defender e atacar. Tá entendendo? Muitas das vezes, aí o mestre falava na época, né? Eu era garoto, treinei artes marciais quando era muito novo. Aí o mestre falava assim: muitas das vezes a melhor defesa é o ataque. Eu achava que eu tinha que atacar. Mas não é isso. É que você defende atacando. Força Yin. É o lento. Força Yang, explosão. Dentro da explosão tem o lento. Dentro da leveza tem a fortaleza. Tá entendendo? Muitas das vezes as coisas estão demorando a acontecer na sua vida. Você começa... Olha que interessante. Olha como é que a espiritualidade trabalha com a gente. Quando a gente aumenta a vibração, você começa a falar mais com Deus, ter mais momentos de oração, começa a tentar se policiar seu pensamento, tá entendendo? Para você não se boicotar, porque muitas das vezes você está se boicotando a sua própria cabeça.
Entendeu? Você pede algo e não acredita naquilo que você pediu. Porque a fé, ela faz o extraordinário. Isso é verdade, faz mesmo. Tá? A fé faz o extraordinário. Então o que acontece? Mais vibração, mais energia. Automaticamente, menos matéria. Só que aí existe uma coisa muito interessante. Menos matéria, começa as coisas acontecendo na sua vida. Aí é a hora que a sua vida muda. Entendeu? Por que a sua vida muda? Por um simples fato. Por um mandamento, né? De um homem muito falado por todos, conhecido como Jesus Cristo. E ele falou isso aí, né? O grande avatar, o grande Deus, né? Falou isso aí pra gente. Um homem extraordinário. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Ele estava falando isso aqui, tá? Os fariseus não conseguiram compreender, porque o ensinamento de Jesus era muito zen, tá? Ele era muito zen. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, tá? Mais vibração, mais energia, menos matéria. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vão se acrescentar. As coisas vão começar a acontecer. Por quê? Porque já percebeu que eu costumava dizer o seguinte, na época que eu treinava, na época que eu fiz teologia. Eu falava assim, engraçado, quanto mais você quer, menos você tem. Quando você não quer mais, aparece. É o contrário, pô. Quem já não passou por isso aí, né? O pessoal pode falar aí nos comentários aí depois aí. Você queria muito uma coisa, você quer aquilo ali. Eu quero. O negócio não acontece. Não, se você quer saber de uma coisa, não quero mais isso não. O negócio vem na sua mão. É o contrário. Esse mundo é assim, tá? Esse mundo é assim. É yin yang. Quanto mais força eu faço, mais forças fazem comigo. Contrária. Eu parei de fazer força, a coisa chega até a mim. Entendeu? Já parou para perceber que talvez aquilo que você muito quer, e você anda lutando muito por aquilo ali, talvez o que está faltando é você está com menos vibração, menos matéria, menos energia, muita matéria. Então você está lutando muito. Tá na matéria, tá lutando, mas você não tem vibração, sua vibração tá baixa, sua energia tá baixa, porque você tá gastando força da matéria. Não tá na hora de você descansar a matéria, entrar para dentro do seu quarto, fechar seus olhos, fechar a porta, falar em silêncio, mais energia, mais vibração. Automaticamente o que acontece? As coisas começam a acontecer. É isso, gente. Live de hoje. O pessoal tá entrando aí aos poucos aí, tem bastante gente assistindo aí. Fico feliz por vocês estarem assistindo essa live. Eu comecei a fazer essa live agora, tá? Vou falar sobre alguns assuntos teológicos, tá? Gente, eu não tô dando orelhada não, tá? Eu tenho formação acadêmica, eu sou professor de história, eu fiz teologia, educação física, terminei agora a faculdade de artes, sou professor, tá? E eu tenho muito carinho e respeito pela religião de cada um de vocês. Então eu não vou ferir a religião de ninguém. Eu tô falando sobre o símbolo do Yin Yang, que é um símbolo taoísta, tá? O taoísmo as religiões, é muita filosofia, né? Ninguém tá falando isso aí. Eu acredito que se vocês souberem mais de alguma coisa, vocês pode falar no comentário aí, gente. Comenta. Ah, João, não concordei com nada que você falou. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu posso, eu vou citar o filósofo, né? Eu posso não concordar com nada que você está falando, mas eu vou defender até o fim o direito de você não concordar. Eu vou defender até o fim o direito de você falar assim, João, você está errado. E o mundo estaria tão bonito se fosse assim. E outra, eu falar que você está errado não faz de você meu inimigo. Pelo contrário. Muitas das vezes vai te fazer de você um grande aliado meu. Porque eu preciso de pessoas que falam assim, João, isso aí que você está fazendo tá errado. João, esse caminho não vai dar certo não, hein? Seria tão legal se a gente conseguisse viver com a diversidade. É Yin Yang. Yin Yang, diversidade. Quem já viu aquele desenhozinho lá do Avatar, lá que vem aqueles dois peixinhos que um fica rodando assim, ó? O espírito da lua e do mar, que é um conhecimento para um outro momento, que é dentro do Yin Yang. Lá é o espírito da lua e do mar. E o engraçado é que quem mexe com as marés
é a lua. E ali é yin e yang. Dentro do desenho lá, quem não viu ainda, pode estar dando uma olhadinha no desenho Avatar, Lenda de Aang. Entendeu? É um desenhozinho adaptado chinês. Vai falar um pouquinho sobre isso aí. Lá tem um momento que o Avatar, tá? Ele tem a questão da... Eles vão lá para achar o espírito da lua e do mar. São dois espíritos poderosíssimos. Estão na forma de dois peixinhos. Aí o tio lá, que é um rapaz mais velho, fala por ele assim, ó, por que eles são tão poderosos e estão na forma de um peixe? Pode ser pescado por qualquer um? Aí ele fala assim, é para ensinar humildade. Muitas das vezes, eu costumo dizer o seguinte, né? Uma coisa interessante, eu falo muito com os meus alunos. O soberano Deus, um dia, gente, isso aqui é uma parábola, tá? É uma ilustração. O grande Deus poderoso, né? Criador do céu e da terra, o criador, o arquiteto, o grande arquiteto, ele fez tudo e depois ficou pensando assim, poxa, eu tenho que arrumar uma maneira de me esconder da minha criação. Para mim estar sempre observando ela e ela nunca me ver. Eu vou ficar sempre observando ela. E vou estar sempre junto com ela, independente da maneira que ela esteja, independente da maneira que ela se comporte. Aí ele virou e falou assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou esconder, eu vou ficar dentro dela. Muitas das vezes está procurando do lado de fora, mas o poder está do lado de dentro. Já percebeu que toda religião, ela vai falar sobre isso? Que o poder não está do lado de fora, o poder está do lado de dentro. E quando quiser falar com ele, olha que interessante, né? Quando quiser falar com Deus, eu vou citar isso aqui porque é mais fácil para vocês entenderem. Falar um pouquinho sobre do cristianismo, porque é mais simples para vocês entenderem, tá, gente? Só para vocês entenderem. Fala, João, tá misturando. Não, tô misturando. É para falar para vocês entenderem. O entra para dentro do seu quarto, fecha a sua porta, fala em silêncio eu vou te ouvir. Uma hora eu vou fazer uma live só sobre isso, entendeu? Desmistificando esse versículo de uma maneira totalmente simples para você compreender. Esse entra para dentro do quarto não é um quarto de porta que você entra e tranca a porta não, tá? Esse quarto é você. Fecha a porta, fecha os olhos. Fala em silêncio. Ele está falando de meditação. Porque na meditação você não fala. Olha que interessante. E em silêncio ele vai te responder. É no silêncio, você não pergunta nada, você não fala nada. E ali dentro daquele silêncio ele te responde. E como você sabe que você foi respondido? Fé, compromisso. É isso. Então o que acontece? Isso aí é uma live para um outro momento. Intimidade. Quando você tem intimidade com alguém, a pessoa não precisa abrir a boca e falar com você para você saber que ela está falando. Espiritualidade. Yin Yang. Entendeu? É meditação. Na meditação, dentro do Yin Yang, que é a meditação mais voltada para o lado, a meditação mais dentro das artes marciais, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pelo nariz, ou puxa o ar pelo nariz, ou solta o ar pela boca. Você vai prestar atenção na respiração, mas não se prende nela. Deixa sua mente tranquila. A mente é um rio. Você vai pegar e vai entrar num barco e vai deixar fluir. Vai chegar um momento que você vai começar a atingir graus de meditação. Outra coisa, cada um tem o seu próprio grau de meditação. Eu falar para você o que eu vi, o que eu tô vendo, o que eu tô sentindo não adianta. Você tem que sentir. Você tem que acreditar. Mas a única maneira de você fazer isso aí é você se permitir a mudança acontecer dentro de você. É a mudança. E ela acontece através de uma palavra que você ouve. Porque tudo, muitas das vezes de ruim que está acontecendo na sua vida, aconteceu por causa de uma palavra. E ela só vai deixar de acontecer por uma outra palavra. Olha que interessante, é som. Som é vibração. Olha que interessante. Muito legal, né? Pessoal, é isso aí. Por hoje só Yin Yang. Tá? Eu vou deixar essa live gravada. Farei outra. Essa então vai ser polêmica, porque eu vou falar sobre a cruz.
ou a encruzilhada, a cruz. Não de maneira religiosa, mas tentando entender a simbologia. O que esse símbolo aqui quer passar para nós. Vou fazer uma outra também falando sobre a estrela de 5 pontas, muito usado também. Não de maneira religiosa. Religião cada um tem a sua, mas de maneira filosófica e tentando mostrar o que essa simbologia traz para nós. Ok, pessoal? Tenha todos aí uma boa noite. Eu vou tentar fechar essa live agora, tá? Agradecer a todos aí que entraram na live. Vou deixar ela gravada. O pessoal entrou aqui, tá? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Leva para casa. O que for bom você guarda, o que for ruim você joga fora, tá? Eu costumo dizer o seguinte: Bruce Lee uma vez disse que o Jeet Kune Do era um sistema de luta que ele criou, era como um bote, que você entrava nesse bote e atravessava o rio. Após atravessar o rio, você não poderia ficar com esse bote, porque senão ele se tornaria um peso. Eu digo mesmo para vocês, tudo que você ouviu agora você pega, leva para sua vida. Deu certo? Beleza, não deu? Descarta. Porque aí terão novos caminhos, novos conhecimentos e muitas coisas irão acontecer na graça de Deus. Papo de cria. Papo de cria. Esse nosso papo de cria. Papo de cria. Alguém pode me falar onde eu fecho a live aqui para estar gravando? Para estar gravando ela aqui. Papo de cria. É isso aí, galera. Alguém pode me falar onde eu fecho a live aqui, que é a primeira live que eu faço para vocês. Eu não tô legal aqui em fechar isso aqui não. Papo de cria. Deixa eu ver aqui onde eu vou. Só pausar essa live rapidinho aqui só para mim tentar fechar aqui. Isso aí, pessoal, de volta, voltamos, tá? Para quem chegou agora, se alguém chegou, falamos um pouquinho hoje sobre o Yin e o Yang. Podem comentar aí embaixo aí e vamos falar novamente sobre outras situações, tá? Teremos outra live nesse modelo aqui. Vamos voltar pro Yin e Yang de novo. Muita gente não viu, nós vamos estar avançando aí. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos. Papo de cria.